Júnior e Dan, bom ter vocês aqui. Eu queria que vocês me contassem lá atrás como é que foi o início, como é que vocês decidiram criar a Dani. Cara, começou sem muita pretensão de chegar onde a gente chegou, né? A gente se conheceu ali em 2014, época de Copa do Mundo ali, e aí a amizade foi fulminante, ficamos super próximos e amigos, balada, farra, cachaça, after, e a gente foi criando uma intimidade, né? Convivendo quase que diariamente. E ali a gente foi entendendo que a gente poderia levar essa amizade para uma coisa, para algum negócio, para alguma coisa além, né? Eu estava vivendo num limbo ali entre engenharia e trabalhar com evento e tal. Não estava muito feliz com o que eu estava fazendo. O Júnior já vinha de uma vida de empresariado aí já há algum tempo, então tinha alguma experiência. E a gente tinha muita coisa em comum, né? Tipo, e o principal, eu acho que a gente mais trocava ideia era sobre a moda, né? Então a gente observava no mercado que, enfim, a gente consumia, mas a gente não estava feliz. Era mais ou menos. Então, nessas conversas que a gente tinha sobre negócios, a moda era sempre o canalizador, era onde a gente se encontrava. E aí partiu dali. A gente começou a entender o que a gente gostava, o que a gente não gostava, para criar na época, uma camiseta, era o objetivo principal, né? E foi uma coisa extremamente orgânica, assim. Nunca pensamos, a gente se aproximou, a gente nunca se aproximou para montar um negócio junto. Pelo contrário, a vida estava correndo normal e assim, eu foi essa troca de bater papo, madrugada, noite, tal. Começando a falar, poxa, a moda tá meio sem graça, principalmente a moda masculina, não tem muita variação. O que tem legal é muito caro, ou às vezes não tem qualidade, tem pouca opção no mercado masculino, ainda tem, né? Passado tantos anos ainda é um mercado um pouco mais fácil de entrar. E foi isso, cara, assim, bem desconstruído, bem tranquilo, assim, bem dane-se a parada. Aí realmente, como eu tava falando, a gente, depois de muita troca, cara, bora fazer uma camiseta? Eu lembro do nosso raciocínio, né? Se não der nada, pelo menos a gente tem lá um tanto de camiseta. A gente falava assim, o tanto que eu vou gastar de roupa no shopping é o que a gente vai gastar fazendo uma camiseta que a gente julga ideal. E assim foi. Começamos a viajar no papo, pô, mas o que é legal? O corte, o shape, o tamanho, largura, altura, e a gente começou a estudar várias marcas, né? Foi um trabalho bem bacana assim de campo, porque a gente não tinha preconceito com nada. A gente ia nas lojas mais populares até as grifes. E nisso a gente foi formatando essa peça, essa camiseta. Depois que a gente amarrou a ideia, falei, bora partir para produzir. E mais uma vez ali, totalmente amador, né? Bora procurar na OLX, buscando lá, costureiras. E assim, longe da gente saber termos e como procurar, facção, o que era, não sabíamos nada, a gente só entendia ali que a gente queria alguém para fazer uma camiseta. E assim foi, né? A gente foi Sim. no. Pesquisa de Google, fizemos uma lista, imprimimos e fomos de carro rodando e vendo, entrando em uma, em outra, trocando uma ideia, né? Já com a nossa cabeça do que era a nossa camiseta ideal. Desenhando isso e ao mesmo tempo procurando onde seria a nossa fábrica de camisetas, né? E uma dificuldade para encontrar isso, né? Porque quem produz, ainda mais em pequenos caras, estava querendo alguém que produzisse duas camisetas, três, um piloto. E a galera normalmente já tem os moldes pré-prontos até. É mais econômico, né, para quem faz. E isso que dificultou, né? A gente ia bater nos lugares, não, eu faço o meu molde, não, eu faço a minha Não roupa. existiam, né, marcas de roupa masculina assim num volume que justificassem existir várias fábricas de roupa, que hoje até se encontra mais facilmente, né? Fábricas maiores que produzem para marcas. Na época, a maioria das fábricas, né, facção, elas produziam para ou escola, uniforme, ou para política, né? Campanha. Então, assim, era uma coisa meio fábrica de produção de larga escala, sem qualidade. Então, encontrar uma fábrica ou uma costureira que atendesse a nossa demanda do que a gente queria, que era ter a qualidade, né, de acabamento e, enfim, que a gente não encontrava nas roupas que a gente consumia e que a gente conseguisse produzir a partir dali numa escala maior. Então foi um trabalho bem complexo, mas muito legal também, porque a gente não quis pular etapa ou ligar para alguém ou
procurar caminhos de encontrar o... A gente aprendeu na marra, a gente aprendeu errando, apanhando, então... Isso mais legal do processo, né? É justamente isso, que hoje a gente consegue entender de tudo, saber todos os processos, desde dos mais simples possíveis até os maiores, como comprar, rendimento, estampa, fabricação. Então, como a gente passou por todos os setores, todos os momentos zero, assim, de uma produção de roupa, né? de uma criação de roupa, então é um assunto que a gente acabou nos anos aprendendo bem, né? Na época, então, vocês falaram que vocês tiveram uma insatisfação, né, da moda local, que levou a um ponto de inflexão do opa, vamos fazer uma coisa legal. Eu queria saber como é que era a representatividade da moda local, assim, na época. Tipo, como é que a galera se vestia? A gente tinha poucos líderes, né, de mercado, acho que e não mudou tanto assim, né? As marcas mais alternativas vieram depois, mas os grandes magazines, né, que sempre forneceram roupa. E a gente não tinha problema com nenhuma outra, então, todas as grifes que tinham as peças que a gente julgava legal. O que não tinha realmente era alguma coisa diferente. Não existia uma coisa um pouco mais conceitual, um pouco mais trabalhada. A gente está falando ali no ano de 2015, estava começando a nascer ou até tomar força o papo da economia criativa, a cena do local, as questões de sustentabilidade, né? Brasília ainda carregava aquele estigma do tipo assim, o que vem de fora é legal, ou Brasília não tem nada, Brasília não tem uma personalidade. E isso é uma coisa também que, em paralelo, conceitualmente, sempre incomodou, né, Dan? Porque tanto o Dan quanto eu, a gente sempre amou Brasília. Então, você ouvir alguém falar que Brasília não tem vida, ou que Brasília não tem nada, que Brasília não tem característica, não tem identidade, isso tudo foi ajudando também a formar esse DNA da Dani-se ali, meio que oculto, que depois, no segundo momento, a gente vai entrar por esse lado, mas que ajudou bastante também a gente entender mesmo qual é o lugar, porque nós acompanhamos justamente essa virada de chave do próprio brasiliense de entender que não, cara, peraí, eu moro na capital do Brasil, capital criativa do Brasil, capital criativa do design, então é um despautério você falar que Brasília não tem nada. E naquele momento Brasília começou realmente a ter, então a gente foi muito feliz que acho que uma coincidência de estarmos também no lugar certo e na hora certa, né, com o parceiro certo, com o viés de cabeça certo, então acho que a Dani-se ela tinha tudo para nascer naquele momento. E assim foi feito, né? Acho que na época que a gente começou com a marca, não existia o consumo do local, não existiam marcas expoentes que faziam com que os jovens da nossa geração ali quisessem consumir uma coisa local, né? Então, foi um movimento que aconteceu mesmo, sei lá, em sinergia com a criação da Dani-se, que nem era para se tornar uma marca ou alguma coisa maior no início, era uma brincadeira de dois amigos que queriam fazer alguma coisa e deu no que deu. Dentro de todo esse movimento, qual vocês acreditam que foi o diferencial Dani-se ali que reverberou tudo isso, todo esse processo, assim, até hoje? Surgiu do nada uma empresa, uma marca de camiseta dentro desse cenário, escrito Dani-se. Quando a gente pegou e criou o nome, né, a gente foi numa macossa? Foi. Era, né? Foi numa macossa, Dan, cada um com uma camiseta, escrito Dani-se. A gente foi pra essa festa. Sabe? Aí você tá parado assim e a pessoa, gostei de sua camiseta. Que é isso? Que isso? Os É uma amigos, festa? pô, a gente não É um mandou pra evento, a ninguém. gente não mandou pra ninguém. É um evento, é uma festa, é o quê? Né? Passou a festa e nós, caralho, foi... Nós somos os nossos primeiros modelos e primeiro panfleto físico da marca. Cara, todo mundo perguntou. Todo mundo perguntou e queria saber e chamou atenção. E a galera parava a gente, fila do banheiro, fila do bar. Que é isso aí, pô, que maneiro, tá? Aí a gente pegou mais um degrauzinho de confiança. Então, a gente tinha ali o produto, julgávamos ser o ideal, né, de desenho de acordo com nossas expectativas, e aí o nome da marca. Que aí o nome é um capítulo à parte, né? Poucas pessoas sabem, mas o Dan conta melhor porque ele ficou mais impactado com a história do nome. A gente ficava... Depois que a gente conseguiu achar a camiseta, o shape, a gente começou a matutar de como chamaria essa marca, né? Que, como o Júnior colocou, era uma marca de camiseta, né? Vamos colocar assim. E aí,
dia pra noite a gente tava em fazer alguma coisa juntos, eu entrei no carro do Júnior e ele falou, cara, eu tenho o nome da marca. Ele chegou pra mim e falou, dane-se. Eu falei, dane-se? Tá maluco? Ele bicho, dane-se, é a junção do teu nome com o meu, Dan, seu, com o Ednosor. A gente tá fazendo uma roupa do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acha que é legal, então acho que o dane-se é. E eu falei, não tem como, a galera vai achar que a gente tá xingando, não vai funcionar, não vai dar certo. Aí, assim, meia hora depois eu falei, dane-se, é isso, né? Porque você parar pra pensar, é um nome que te prende a atenção quando você vê pela primeira vez, te impacta de alguma forma e te gera uma curiosidade. Você pode até se incomodar, mas você vai querer saber o que é. Então, para um negócio que está nascendo... Vocês foram sempre muito preocupados, né, com os detalhes. Acho que isso está nítido na jornada. E eu queria entrar até um pouco na parte do processo criativo de vocês. Porque são 3 pilares, né, que regem a criação de vocês, que é moda, comportamento e cultura. Vocês podem falar um pouco sobre esses pilares? Foi bem nesse momento que a gente, tá começando a rodar a coisa. Só que a gente muito preocupado sempre com os detalhes, o que a moda comunica, né? Como a moda se comporta, ainda mais que a gente está insistindo bastante nesse ponto que nós nascemos dentro de um movimento específico comportamental e cultural da cidade que estava se transformando. Então falamos, cara, essa marca tem que ter um caminho. E acho que foi, mais uma vez, muito orgânico e muito natural, né, da Brasília. A gente vive na capital criativa do design. Como não falar disso aqui? Olha o lugar que a gente vive. Eu sou paulista, mas estou aqui há muitos anos, apaixonado pela cidade, um eterno admirador da cidade. Daniel, nascido aqui, no meio da Asa Sul, compartilha da mesma paixão que eu. Cara, é Brasília. A gente mora num lugar único, exclusivo, que respira cultura, respira moda, um lugar que mudou mesmo os rumos do modernismo mundial. Eu falei, cara, é Brasília, vamos trabalhar em cima disso. Aí foram os primeiros traços desse nosso tripé comportamental, né? E é um poço inesgotável de criatividade, de inspiração. A gente veio fazendo, né, durante esse primeiro ano, vamos colocar de março a dezembro, janeiro ali, coleções em cima da nossa cabeça que a gente encontrava na rua e começou a recorrer a bancos de imagens para desenvolver as estampas que iam no bolso ou na camiseta e tudo mais. Isso sempre incomodou a gente. Assim, cara, não tem nada de novo nisso, não tem criatividade, é uma coisa que pra gente com veia artística incomodava, né? E aí foi quando a gente sentou e falou, cara, a gente precisa ter uma identidade, a gente precisa ter um porquê de existir, né? E aí foi isso. O Júnior veio do interior de São Paulo, se apaixonou pela cidade e aquilo encheu os olhos dele. Eu, filho de arquiteto, cresci na 107, convivendo com igrejinha, padrão modelo e tudo mais, no meio artístico, que a arquitetura também mistura muito. A gente falou, cara, eu acho que é por aí. A gente precisa falar de Brasília, a gente precisa falar de arquitetura, a gente precisa falar de arte. Então, na primeira coleção de 2016, foi quando a gente tomou essa decisão. E para que isso acontecesse, a gente parou para pensar de novo. Tipo, beleza, vamos falar de arte. Quem que é uma figura emblemática da capital que seria legal a gente trazer como primeiro artista de uma colaboração da Dani-se? A gente de cara falou, cara, Arte Vulcão, né? Azulejo da igrejinha, é uma referência da cidade, todo mundo tatua isso, tem uma paixão por isso. Então foi quando a gente falou, cara, vamos falar com a Fundação Arte Vulcão, né? E morrendo de medo, a marca tem nem um ano de vida, se chama Dane-se. Chegar para uma fundação que administra a obra do Atos, que é uma coisa séria e tal, será que eles vão aceitar, gente? Então foi isso, a gente pegou, descobriu o e-mail da fundação pelo site deles, escrevemos o e-mail e falamos, somos a marca Dane-se, estamos há quase um ano aí de estrada e a gente gostaria muito de fazer uma reunião com vocês para apresentar uma possível colaboração entre a Dane-se e a Fundação Atos Bucon. Não vão responder esse e-mail nunca. Deu um dia, no dia seguinte, quando a gente abriu o computador, estava lá, Fundação Atos Vulcão. Legal, vamos marcar sim, vocês querem vir aqui amanhã, tal hora? Essa hora a cabeça fez puf, Júnior pegou o papel, a gente começou a desenhar. Não tinha nada para apresentar, não existia. A gente falou, cara, a gente precisa chegar lá e impressionar, não pode ser só conversa, porque senão é mais uma vez marcando isso aqui, a gente
já trouxe as referências que a gente já utilizava do bolsinho. Então a primeira coleção que a gente fez era a camiseta básica com o bolsinho estampado com a igrejinha. Chegamos lá com os croquis na mesa. E aí foi isso. A Valéria, aquela simpatia, já se encantou, falou, cara, a gente já trabalhou com outras marcas, mas ninguém conseguiu trazer a essência do Atos de uma forma menos... o povo tinha uma mania de mexer na obra, sabe? A gente foi num lugar mais puro, né? Ainda mais que a gente estava começando esse processo, né, de apresentar a arte. E a gente começou uma parceria de uma forma muito, muito simples, muito singela, numa conversa, e acabou que os meninos são, para mim, muito queridos, porque, enfim, eles sempre tratam o Atos com muito respeito, muito cuidado, e por isso é uma parceria que já dura tanto tempo, mas que sempre foi feita de uma maneira muito tranquila, sabe? Sem muito... Tem, claro, todos os pagamentos de royalties, tudo que vem junto, mas eu acho que é uma coisa muito mais afetuosa. Então eu acho que é uma coisa, uma parceria de respeito, de carinho e de cuidado, que eu acho que é o que o Atos merece, né? A Fundação Atos Bulcão foi criada em 1992 por um trio de artistas de Brasília que eram muito amigos do professor Atos e que achavam que era preciso, para que a obra dele fosse preservada e cada vez mais divulgada, que existisse uma instituição responsável por isso. Então, a missão da Fundação é justamente essa, preservar e divulgar o nome do Atos Bulcão e o trabalho que ele realizou. O Atos dizia que ele teve a sorte de ter uma cidade para aprender. Claro, ele é um homem modernista, então com isso ele usou muito a geometria, que é outro dos grandes trunfos, porque todo mundo faz um círculo, um quadrado, um triângulo, né? Mas nem todo mundo, ou quase ninguém, tem a capacidade de, com isso, criar os grandes painéis que o Atos criou. Ali de cara a gente já saiu com ok, só cuidamos da parte burocrática e junto a essa linha de produtos que a gente lançaria com a Fundação Atos Bulcão, a gente chamou um grande amigo nosso, Vini Goulart, fotógrafo, e a gente saiu com eles pelas ruas de Brasília fotografando os movimentos de noite, para estampar isso nas camisetas. Então essa primeira... E uma preocupação do momento zero da Danice até hoje é nunca deixar a roupa com cara de souvenir. A gente fala de Brasília, hoje em dia a gente já fala de muitos outros assuntos, né? De outras capitais, fala de obras, sempre tentando fugir do óbvio. A gente sempre teve um olhar muito cirúrgico e muito milimétrico para o que tem além da obra, para as coisas que tem por trás. Então essa coleção de fotos do Vini Goulart mesmo foi um olhar, né, muito sensível, fora do normal. Já tinha muito da essência da marca. E uma coisa que a gente sempre bateu é que, assim, vamos falar de Brasília naquele momento, mas nunca com cara de um produto de feira ou com uma cara de um produto de lembrancinha de cidade de praia. Nós queremos uma moda que mostre a essência de Brasília saindo do óbvio. E assim foi feito. Esse primeiro produto foi muito, muito feliz pra gente, muito gratificante e foi preparado para o aniversário de Brasília, né? Sim. Que foi um dos grandes eventos do piquenique, era o aniversário de Brasília. E vai lá, né, Dan? Você mais uma vez, e era uma doideira, cara. A gente montava, como o Dan tá falando, uma loja, cara. A gente pegava uma tenda 3x3 e descia uma loja mesmo, com piso, com parede, com teto, com decoração. Nessa uma mesmo fundo, né? Eram os painéis do Vini Goulart grandes, as fotos impressas e tal. E ali começou a doideira, que eu lembro da gente começando a botar as camisetas, você botava, a hora que o povo começou a ver do Atos Bulcão, o bolsinho da igrejinha era assim, você botava um, o cliente tirava a outra. Eu lembro alguma coisa da gente terminar de montar esse stand assim, quase no meio da tarde, porque você não conseguia. Foi um alvoroço, foi um assédio das pessoas. As pessoas que estavam também montando os seus espaços começaram a comprar antes da abertura do evento. Então a gente não conseguia parar, estava atendendo, estava montando, estava tendo uma loucura. Eu acho que essa foi a virada de chave, assim, que a gente percebeu que acertou a mão e que a Danice não era mais uma brincadeira de dois amigos que talvez quisessem ter uma marca. Você imagina, a gente foi numa crescente de 10, de 40 camisetas
numa festinha em casa para um evento que passou de no mínimo umas 40, 50 mil pessoas e todos os feedbacks foram, né, muito bons, assim, muito felizes. Aí aquele dia a gente acabou um dia feliz. Ele falou, rapaz, temos. E aí, voltando para a sua pergunta, né, moda, comportamento, cultura, é isso, né? Quando a gente encontrou o nosso rumo, o que a Dani-se tem de identidade, o que ela faz, a cultura está aí super forte. O comportamento vem justamente desse outro movimento, porque a gente, por mais que seja uma marca que abraça a cultura e traz toda a profundidade que ela tem, a gente não pode se desligar do que está acontecendo no mundo. Quais são as tendências do momento, o que as pessoas estão consumindo, o que os jovens estão consumindo, para a Dani-se não envelhecer e deixar de ser interessante, né, para um público maior, né? E graças a Deus, nesse movimento de trazer os 3 pilares, a gente hoje consegue, dentro da Dani-se, ter roupas que atendem mais para um público jovem, que aí é uma roupa mais estampada, como você está usando, né, um Dani-se maior, né, estampas diferentes, ou como a coleção dos anos 90 que a gente lançou, trazendo uma tendência de um passado recente. Ao mesmo tempo, a gente consegue cativar um público mais velho, que gosta de cultura e já conhece a obra, ou não. Apresentamos a Dani-se através do nosso Dani-se tradicional, que prendeu a atenção daquela pessoa, e normalmente a primeira peça que ela vai comprar é o Dani-se, mas a partir do momento que ela entende que aquela marca é legal, que a roupa tem qualidade, dura bem, veste bem, passa a olhar para o resto das nossas criações e passa a consumir a cultura e tudo mais. Então, esses pilares juntos fazem com que a gente consiga sempre trazer assuntos diferentes e novos, sem excluir uma parte do nosso consumidor. Vocês podem listar outras coleções, assim, homenageando artistas que vocês fizeram? Sobre as colaborações, a partir do movimento ali que a gente fez com a Fundação Atos e a parceria foi firmada e nunca mais a gente deixou de existir, a gente passou a trazer artistas ou contemporâneos ou consagrados do passado, porque a nossa ideia é, além de dar visibilidade para um artista consagrado que talvez aquela pessoa ou aquele cliente ainda não conheça, né, é também dar espaço para artistas que estão começando e que não têm muito cartaz, não conseguem muito expor o que está criando e tudo mais. Então, dentro desse processo aí, a Atos Bulcão foi a primeira, mas a gente teve parceria com o Pombi, que é um grafiteiro hoje super consagrado, já fez colaboração com a Nike, criou um Jordan com a Nike. Na linha do grafite, a Siren, que é uma menina incrível, que faz painéis maravilhosos, fizemos também uma colaboração com ela. E o Pombi, que foi uma coleção mais profunda, trazendo o movimento da arte de rua. Então, a gente meio que mesclou o comportamento do streetwear, que tava super... E o Mão Arte com o sino dele. Isso, do Mão agora que eu tava falando. E aí a gente fez uma coleção completa, trazendo o grafite dele, criou estampas exclusivas pra gente. E aí a gente trouxe a galera do breakdance, a gente trouxe o grafite, a gente trouxe a música, o basquete, tudo junto numa coleção, fazendo o link entre o comportamento de rua e a cultura, né? Porque nada disso deixa de ser cultura. Arte, grafite, dança, né? Então são movimentos ali que andam juntos. E aí, trazendo os consagrados mais recentes que a gente fez, a gente teve com o Galeno, que tem toda a história dele com Brasília, veio muito novo para cá para acompanhar o pai, começou a desenvolver a arte dele, acabou pintando o painel interno da igrejinha, depois que o do Volpe foi apagado, e isso é outra história. Então, apesar de ser do interior do Piauí, tem uma relação com Brasília e foi super legal colaborar com ele. O último, Kennedy Bahia, que a gente fez no verão do ano passado. Um artista chileno, mas que veio a desenvolver a arte dele em Salvador quando estava tratando uma malária que ele contraiu quando estava numa expedição na Amazônia. Então, para se tratar da malária, foi para Salvador, se inspirou pela beleza da fauna, flora e comportamento do povo baiano e começou a desenvolver a tapeçaria dele, que é incrível. Então, são colaborações ali que a gente se orgulha demais de ter conseguido e muito por conta dessa primeira que a gente conseguiu com a Fundação Atos Bulcão. E você vê que ela segue um fio condutor, né? Porque uma preocupação nossa também é sempre ter coerência nas criações e eu acho que uma das maiores partes de trabalho da Dani-se é realmente esse trabalho de pesquisa, porque como a gente
leva uma verdade para a pessoa, o que tem por trás ali são meses e meses e meses de dedicação, de pesquisa, para que realmente aquela informação chegue validada para o consumidor que está confiando naquele assunto que a Dani está tratando. Ainda, então, o que a gente precisa agora começar a alinhar e pensar é a questão do ensaio fotográfico. E o que acontece? O J. Borges, ele traz toda essa carga cultural, né? E forte. Uma coisa que a gente precisa explorar justamente é isso. Como é que a gente vai fazer essa narrativa, considerando que o cara é o maior xilogravurista do mundo, né? Podemos falar do mundo, né? Que inclusive, depois que a gente esteve lá em Recife, realmente deu esse start. Acho que tem um fit muito bom, né, da cidade com a nossa questão de moda, de comportamento e de cultura. Agora a gente precisa imaginar como que vai fazer isso. Antigo, apesar de estar vivo, mas é uma coisa arcaica, né? O trabalho manual que ele faz para imprimir em negativo, né? Até isso, imagina você talhar tudo em negativo para conseguir virar e chegar no resultado que ele quer. Eu acho esse mix, que a gente conseguir fazer essa mistura de moderno e antigo, sim, é legal, porque a gente vem sempre na Danis trazendo esse assunto e a gente passa boa parte do tempo das criações lidando com a questão do modernismo e tal. O Jota, ele é contemporâneo, né? Ele traz essa modernidade do olhar dele, mas de uma outra, fora um pouco da cena normal. Sim. E o que acontece? Dessa arte aqui, a gente conseguiu então ter esse desenvolvimento, que é a arte inteira, e depois foi tirando aqui, fatiando os pedaços para fazer as outras peças. A gente traz a assinatura dele com o Dani na frente e a obra completa atrás. E é a principal também, né? Aí agora o que vai entrar é essa obra do J. Borges, que é Revoada, né? Revoada do Nordeste. Revoada do Nordeste. Aí já ela vai ter as execuções da calça, em tecido plano. Calça, camisa e corta-vento. E corta-vento. Tem uma camisa por aqui em algum lugar, mas tem o corta-vento dela. E corta-vento vem invertido em relação à calça e à camisa, né? Esse é o negativo e a execução dessa aqui, branco com preto, preto com branco e a camiseta preta. Mas você vê que existe um fio condutor. Qual é a ligação que eu tenho do Kennedy Bahia, de um artista chileno, com o Galeno, com o Atos Bucão? Tudo isso fica amarrado dentro do nosso universo, que a gente criou dentro desse universo de lifestyle, mais uma vez, do moda, comportamento e cultura. Então a gente consegue abraçar todos os assuntos até então, até poucos anos atrás, antes do nosso projeto de expansão nacional, ele era todo pautado em Brasília. Então, por que foi chamado Kennedy Bahia? Porque Kennedy Bahia é um dos principais, é um dos maiores tapeceiros do mundo e uma das maiores obras dele fica dentro do Palácio da Alvorada. O Galeno, como o Dan disse, o cara tem as pinturas internas das paredes da igrejinha. Atos Bucão, ele pegou a arte, difundiu, né? A arte aberta para todo mundo ver, que é uma coisa que faz parte do dia a dia do brasiliense. Mão arte, cara, quem é de Brasília aqui, onde você anda, é sempre reconhecível ali o urso dele com a coroinha. Então você vê que tudo tem um pano de fundo. E dentro disso, não só as colaborações, um outro assunto em paralelo que é de muito orgulho da Dani, são as nossas próprias interpretações da nossa cultura e do comportamento. A gente fez uma coleção, acho que para mim é uma das mais completas e mais bonitas, que é dos pioneiros. Né? Foi uma homenagem que a gente fez aos pioneiros. A gente criou um mundo imaginário de como que foram as últimas horas antes da inauguração da cidade. O que as pessoas pensavam? Então isso diz muito do respeito do comportamento, né? O que elas pensaram? Como que agiram? Imagina essa cidade novinha, pronta, faltando horas para a inauguração. Então a camiseta número 1 era o 00 hora, que era a hora que Brasília foi inaugurada, e depois fazendo toda a narrativa da festa. Então esses assuntos cativaram as pessoas e cativam até hoje. E uma outra coisa, né, voltada muito para esse cuidado visual que a gente sempre teve, os lançamentos também das coleções sempre foram grandes eventos. Esse mesmo dos pioneiros foi uma baita de uma festa no Cine Brasília. Lugar que, para as gerações mais novas, né, foi muito legal esse dia que você via que as gerações mais novas estavam ou esqueceram daquele lugar ou não conheciam. E, cara, um prédio de Niemeyer, no meio da cidade, datado de 60. Ele foi inaugurado 3 dias depois de Brasília. E a gente levou. E era um trabalho muito complexo.
Porque tinha, pra você ter uma ideia, a gente criou toda uma cenografia onde as araras de roupa expostas, elas eram inspiradas nos vigamentos de estrutura das obras de Brasília. Então, nós deixamos a cara, né, da loja, desse evento, com uma carinha mesmo de obra. A vitrine da loja tinha lá, o Daniel adora, né? Tinha lá um caminho, meio caminhão de brita de Guatemi que a gente levou no braço, os dois ali, e fez aquele sentimento tipo assim, opa, olha, essa aqui é cara de obra. Acho que foi uma das coisas mais felizes e mais emblemáticas, porque a gente via o olhar das pessoas e a felicidade do tipo, cara, meu avô participou dessa história, ou eu participei, ou que legal. E foi assim, acho que a gente conseguiu conquistar também uma outra parcela, que é o reconhecimento da cidade mesmo, do governo do Distrito Federal, Secretaria de Cultura, da mídia. A gente conseguiu, por um assunto, cativar mesmo as pessoas. Logo depois, né, já veio o reconhecimento do IFAM, que é isso, que a gente conseguiu fazer um produto que as pessoas despertou nas pessoas o senso de pertencimento, né? Do tipo, cara, eu sou brasiliense, eu vivi essa história é minha, essa história é do meu pai, do meu avô, você está retratando o meu dia a dia. Então, acho que é uma coisa, essas interpretações também ajudaram bastante a gente formar a característica da Dane-se. E, né, com mais o crescimento da marca, a gente olhou e falou, opa, vamos pegar então isso que a gente fez tão bem, foi tão bem aceito em Brasília, agora vamos transformar numa coisa nacional, né? Ter assuntos que saiam um pouco da nossa bolha brasiliense, só que com esse fio condutor do tipo, vamos continuar exaltando o modernismo e o modernismo brasileiro. Eu acho que realmente vocês são a marca que mais representa a cidade, isso é um fato, e vocês estão num plano de expansão agora, e levando essa identidade para fora. Sim. Me contem um pouco assim desse projeto. É justamente isso, né? A gente traçar o caminho que a gente fez em Brasília, sim, continuar contando essa história de pioneirismo de Brasília, tanto que hoje a gente está abrindo a primeira unidade fora do Distrito Federal, aqui em São Paulo. A escolha, justamente, ela é muito simbólica, né? Porque a gente entende que São Paulo realmente é uma efervescência comercial varejista do Brasil. Então, as coisas acontecem lá, uma porta de entrada, inclusive para o resto do mundo, né? Comercialmente falando, é São Paulo. Então, esse trabalho, quando a gente começou a pensar nisso, já começamos a descolar dos assuntos, mas sem perder a nossa essência, que aí sim ela foi realmente transmutada para moda, comportamento e cultura. Então, quando a gente fincou esses valores da marca, o nosso espectro criativo aumentou. Assim, então, eu posso falar desde artistas contemporâneos até fazendo resgates do passado, dos grandes clássicos, mas também com olhos voltados para os artistas contemporâneos, ou do futuro, o arquiteto. Isso abriu muito. Anos 90. Anos 90, que é uma expressão de toda uma década, né? Então, assim, acho que foi um caminho natural, como tudo foi muito fluido, abranger mais a nossa zona de conforto criativo para um negócio nacional, foi também mais um caminho bem suave, está sendo, né, um caminho bastante suave. Então, em São Paulo também acaba que a gente tem uma ligação íntima. Continuamos com o nosso fio condutor modernista, porque São Paulo também é muito significativo. São Paulo aconteceu a Semana de Arte Moderna, que mudou a história mundial. A primeira casa modernista foi São Paulo, os grandes artistas modernistas estão lá em São Paulo. Uma das maiores obras... A Semana de Arte Moderna, 22, né? 22. O próprio Niemeyer, né? Uma das grandes obras do Niemeyer, todo o complexo do Ibirapuera, que é lindíssimo, um dos projetos mais modernos, né? Copan, que também veio escrevendo. Então, Burle Marx tem uma boa representatividade. E aí você abre para N artistas, né? A gente tem a Lina, em São Paulo, a Tacho. Você vê que agora, assim, além de um novo gás empresarial, né? A gente está começando de novo, né, cara? Praticamente começando do zero. Aquela mesma experiência que a gente teve de abrir a primeira lojinha lá no primeiro andar de uma comercial, a gente está repetindo em São Paulo, é o mesmo frio na barriga. Só que com o mesmo sangue no olho, com a mesma vontade, porque está vindo para um outro universo. E qual é o conceito da loja de São Paulo? A gente exercitou muito isso, né? Quando foi abrir lá, falou, será que a gente faz uma primeira loja
padrão, né, para a gente poder replicar a partir do momento que vai abrir a primeira, mas depois de uma série de discussões a gente concluiu que não, que como é a primeira loja fora da cidade, a gente tinha que trazer referências de Brasília para essa loja, né? Aí voltando, as lojas que a gente tem em Brasília, começou pelo showroom, que era uma coisa muito da nossa cabeça, como eram as primeiras coleções, né? Um olhar meio de design e decoração que a gente gostava de consumir, porque a identidade da Dani-se ainda não estava construída quando o showroom nasceu, né? Ainda era o que a gente encontrava na rua e achava que funcionava o bolsinho estampado com uma camiseta lisa. Então esse primeiro showroom não tinha uma identidade, apesar de já ter uma identidade modernista, porque a gente sempre gostou disso, ainda não era uma coisa tão marcada, né? Quando a gente abriu o Iguatemi, a gente quis trazer a essência modernista minimalista com referências da nossa primeira loja showroom por Iguatemi. A partir dali a gente veio trazendo a fundo a nossa identidade. Então, a loja da 210 Sul, com toda a característica modernista e bruta e quadradona, com galeria, painel do Atos Vulcão, já trazendo esse link entre moda e cultura. Na sequência vem Brasília Shopping, que aí sim a gente traz a referência do Lelé, que é arquiteto baiano incrível, que a gente é apaixonado, inclusive estamos aqui no prédio dele, ou seja, a gente traz dentro dessa loja toda a referência do Lelé, e a loja do Gilberto Salomão no Lago Sul traz todas as referências de Lina Bobardi, que é outra arquiteta que a gente se inspira e adora, então várias referências ali do Sesc Pompeia, do MASP, você consegue enxergar na loja do Lago Sul. Quando a gente vai para São Paulo, a gente fala, cara, beleza, temos que impactar, mas temos que trazer nossa identidade. Então, ali a gente vem com as características que a gente julgou serem as principais de Brasília, né, Gil? E o tema escolhido, o Palácio Itamaraty, porque a gente é uma zona neutra, né, de uma beleza incontestável. Para mim, o Palácio Itamaraty é o estado da arte, cara. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem no mundo. É o Palácio Itamaraty, o conjunto dele. E ele congrega justamente isso que a Dani se prega, né? É uma grande celebração à cultura brasileira, ao modernismo brasileiro. Porque é um prédio do Niemeyer, ladeado pelo Burle Marx. E dentro dele, a gente tem Galeno, a gente tem Volpi, a gente tem Atos Vulcão, Sesquiate, Mariani. Assim, e legal que ele mescla, né, hoje em dia também com os novos artistas. A gente falou, cara, é uma zona neutra, é o Itamaraty. É a grande celebração da arte brasileira. Olha isso aqui, ó. Essa aqui é a história de Brasília representada dentro de uma loja. Aí nessa loja você vai ver as curvas de Niemeyer, o branco característico dos monumentos, inclusive dentro do Itamaraty, os jardins de Burle Marx com as curvas que são super características dele. Enfim, uma série de referências, né? O Brise na fachada, que é uma coisa super brasiliense também. Então, é uma homenagem à cidade que trouxe a Dani-se à vida. Bacana. E como isso implica o estilo pessoal de vocês, essa desconstrução da Dani-se? Cara, eu acho que assim, a desconstrução, eu acho que ela veio, principalmente para mim, que era um cara mais básico, veio ao longo dos anos, assim, né? No desenvolvimento da marca, eu me entendendo como um consumidor de uma moda fora dos padrões, porque assim, quando você é jovem, você fica se encaixando, né? Tipo, agora eu tenho que usar a roupa da marca X porque tá na moda e se eu não usar essa roupa, eu não vou ser reconhecido na galera como um cara legal. Quando a gente passa a criar a nossa própria moda, né? Lá no começo, o Dani-se é a roupa que o Dan e o Júnior criam, você passa a se desprender da opinião dos outros e vai muito em cima do que é a Dani-se, né? Tipo, cara, não tô nem aí o que você pensa sobre a roupa que eu tô usando, eu me sinto à vontade assim e tá tudo certo. Então, eu acho que essa desconstrução vem a partir do momento que eu paro de me preocupar com o que a moda tá mandando eu usar ou o que aquela galera tá usando e se não for aquilo não é legal. E ali você começa a criar o teu estilo, porque a identidade é sua. Você não se preocupa mais tanto com o que vem de fora ou com a opinião alheia. Então, é um momento de liberdade, né? Libertação. Então, eu acho que a construção da minha identidade, da minha forma de se vestir, vem muito em cima disso. Assim.
de eu me sentir livre, tanto para criar em colaboração com o Júnior, quanto para usar. A roupa me faz bem, eu fico à vontade assim, aí eu... Isso assim, é uma crescente, e hoje, no mundo, inclusive no mundo dos negócios, a gente está batendo muito no assunto comunidade. Né? Assim, fala-se muito de comunidade, entende-se hoje, né? O mundo é tão cheio de informações para todos os lados que hoje você não consegue mais abraçar o mundo e agradar a todos. Então, todos os tipos de negócios estão batendo muito em cima da pauta da comunidade. E a Dani-se, nesse tempo, ela criou, realmente. A gente tem a nossa comunidade, uma coisa que a gente sempre quis ter. Hoje é uma realidade que a gente criou um lifestyle. Então, o que eu uso, o que o Dan usa, hoje já não é nem só a gente que usa, já começa no grupo dos vendedores, dos amigos próximos, dos clientes. Então, a gente criou uma comunidade. Então, isso é muito legal, a gente consegue... A Dani-se, como marca, consegue expressar um comportamento de uma comunidade. E isso para os negócios também é muito satisfatório, porque isso gera rentabilidade e perpetua a marca dentro do cenário. Então, até como empresário, isso é muito saudável, porque se a gente não tivesse tratado dessa maneira, de ter essa preocupação de criar essa comunidade, criar um lifestyle reconhecido de Dani-se, o negócio não se sustenta, ele não para de pé. Então isso é muito importante e é isso. E ele é vivo, né? Existem alguns valores ali, mas eu não sei se a criação vai estar igual o dia de hoje, vai estar amanhã ou depois. Se você me falar pra gente desenhar uma camiseta de bolsinho, até o momento agora a gente vai rir e falar, não, cara, sem chance. Então acho que é muito legal assim, criar o nosso universo. E falando então de mão de obra, eu queria saber da Patrícia, né? A Patrícia é a primeira pessoa que trabalhou com vocês no processo de desenvolvimento da marca e está até hoje. Queria que vocês contassem um pouco dessa jornada de vocês. A história dela passa, né, por aquele momento zero da gente procurando aquela produção. E ela trabalhava de funcionária, ela e o marido dela, o Juscelino. Eles trabalhavam nessa produção e foi amor à primeira vista. Que a gente foi, né, os dois foram com a nossa cara assim, de graça. A primeira peça foi feita via essa produção. No fim, a gente fez algumas, né, rodamos algumas coleções lá com eles, com essa produção terceirizada. Até que um dia, da gente saindo, eles pedem para conversar com a gente. E da mesma maneira corajosa que a gente teve de montar um negócio, eles fizeram a proposta. A gente está querendo sair daqui e ficar com vocês. Aí, nossa, calma aí. Ficar com a gente ainda nós estamos ainda engateando, começando, entendendo. Vocês quer isso mesmo? Não, queremos. Ó, então, estamos juntos. E desde o momento zero, eles costuravam na sala da casa deles. Era o Juscelino fazendo estampa, a Patrícia costurando. E rapidamente ali eles foram crescendo junto com a gente. Rapidamente a sala da casa virou o ateliê de costura da Patrícia. E foi contratando um, contratando o outro. Foi aumentando. E hoje eles têm lá um galpão legal, com costureiras, com um equipamento bacana, com as mesas de silk, inclusive grandes produções de final de ano, por exemplo, ela ainda consegue sair espalhando, né, fomentando ainda mais, né, essa questão da sustentabilidade dentro, né, no DF, então ela vai mandando para outras produções, então foi uma crescente, mas foi um ato de coragem deles. Os dois têm uma filhinha, né, a Laurinha, a gente viu a menina crescer. Né, a menina desse tamanhozinho já é uma moça que quer fazer faculdade. E obviamente ela quer fazer faculdade de moda, né? Ela está totalmente inclinada, né? Cresceu ali entre as linhas e as malhas, então é mais um motivo de orgulho de ver que nós crescemos e levando junto com a gente pessoas que lá no momento zero acreditaram e não tinham nada. Não tinha nada. Foram comprando equipamento, foram crescendo junto. A gente chegava com o tecido que a gente comprava, viajava para São Paulo, enchia o carro de malha, subia nas costas 3 andares. Um mês depois a gente descia com a sacola com a roupa pronta para vender. Então, e é muito do conhecimento técnico que a gente tem hoje veio da Patrícia. Ela manja demais, a Juscelino na área dele do silk e do corte. Os dois ali deram uma aula pra gente. Eu acho que o que trouxe mais sucesso na questão da modelagem dessas peças da Dani-se é que os meninos eles não têm padrão, né? Se o Daniel pensar assim, hoje eu quero uma calça mais curta, hoje eu quero uma calça mais comprida, uma calça mais aberta, uma calça mais larga. A gente tem todo esse espaço
para fazer isso, coisa que outras marcas não têm. Tem outras marcas é mais padrão. E os meninos não. Os meninos, eles não importam com estilo, se é muito reto, se é muito certinho. É o que eles acham que dá certo, que as pessoas vão gostar. O que eu mais gostei é que os meninos me deixaram fazer o que eu quis, as minhas ideias também, né? Eles me deixaram bem à vontade para a gente trabalhar junto e criar as peças juntos. A princípio, os meninos têm a ideia de uma roupa que eles querem montar, né? Querem construir. E aí eles chegam com a ideia que a gente passa para o papel, né? A gente não tem garantia de nada se vai dar certo ou não essa peça. Tanto que a gente já fez 1000 peças que não deram certo e também já fizemos um monte que já deu certo de primeira, né? Essa história é até legal de contar, que desse movimento da saída dela, ela saiu porque, como ela trabalhava numa grande fábrica que produzia volume para colégio, uniforme e para roupa política, de campanha e tudo mais, era uma fábrica que não tinha muito cuidado no acabamento e no trato da roupa e tinha que produzir volume. E a Patrícia era a melhor costureira da produção. A partir do momento que a Patrícia começou a pegar as roupas da Dani-se e a roupa da Dani-se pelo tamanho detalhe que tinha, ela não conseguia produzir na mesma escala que ela produzia as outras roupas, o dono da fábrica falou: Patrícia, você não vai mais produzir para a Dani-se, você vai ter que voltar para a sua produção em larga escala. Aí ela falou: cara, eu amo costurar, sou apaixonado por costura, corte, já fez alfaiataria e tudo mais. Chega uma marca aqui que eu me encanto, que tem um cuidado no acabamento, que eu me identifico, e eu não posso costurar, Juscelia, vamos embora. Então foi esse movimento de saída que ela teve que fazer para continuar costurando para a dança. Então é muita paixão envolvida, é uma relação de carinho mesmo, que a gente cuida deles como filhos, igual o movimento contrário é a mesma coisa. Tipo assim, cara, eu não largo a Dani-se por nada. Então é muito legal, assim, depois de mais de 8 anos, porque eles começaram com a gente em 2014, a gente continua com essa relação e amizade, e um cuidando do outro, é muito bacana. Assim, É muito legal você ver que a gente conseguiu também despertar, não só neles, mas na equipe deles, esse amor também que a gente tem expresso, né, pela moda, pela cultura. Hoje, Atos Bucão, Brasília, os artistas que o pessoal da produção não conhecia, já é um assunto normal. Os caras tratam Atos Bucão como se fosse uma pessoa do dia a dia. Isso é legal, a gente conseguiu ainda, mais uma vez, causar essa proximidade e essa paixão pela moda e pela arte, capacitando mesmo pessoas que, de repente, têm o dom e estavam ali presa em outros tipos de trabalho ou produções que não tinha tanto zelo, né, como larga escala. Então, mais um ponto assim que a gente tem muito orgulho. Bacana. E aí, vocês estavam falando aí dos desafios e saindo um pouco dos pilares de criação, a batalha de um empreendedor é diária e para vocês que não tinham experiência na área, acho que foi um crescimento diário também, por mais que vocês tivessem uma experiência ou outra com o mercado, eu acho que sempre é um desafio novo. E eu queria, assim, entender pelo lado empreendedor, assim, como foram esses desafios de crescimento com uma marca. Fala aí. Cara, apesar de ser uma história assim, contando, né, muito, graças a Deus, muito bonita e muito cheia de acertos, né? Você vê que a gente traçou a nossa cronologia lá e ela foi sempre de muita perseverança, de muita alegria, né? A gente sempre trabalhou de forma muito feliz e um passinho atrás do outro, subindo, mas eu ia mentir para vocês falar que não houveram momentos de desistir, da gente olhar e falar: caramba, não está fechando a conta, não tá dando, tem que produzir, mas eu tenho que vender, mas como que eu vou produzir se eu tenho estoque? O que eu vou fazer com esse estoque velho? Como que eu vou, sabe? Então, assim, a gente foi aprendendo e desenvolvendo e ainda hoje aprendendo, né? Porque é uma corrida meio complexa, porque você nunca vai chegar no seu objetivo final, porque cada vez que você cresce mais a responsabilidade vai aumentando mais a maneira de conduzir a empresa. Os desafios são novos. São novos, né? Então vai aumentando a responsabilidade, mas o pano de fundo do desafio é o mesmo. Mesmo quando só tinha eu e o Dan numa lojinha na 102, são os mesmos problemas que o empreendedor hoje, com esse número de lojas, essa grande produção, ele acontece. Então é um lugar muito delicado, mas eu acho que a maior mensagem assim, para quem quer empreender ou está querendo começar é acreditar, cara. É um sonho, claro que o sonho não pode ser cego, né? Ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter lógica. É um sonho que você sonha com os 2 pés no chão. Mas eu acho que o negócio é não desistir.
ter razoabilidade, mas sempre confiar, porque, cara, a jornada realmente é difícil e nunca vai ter um momento de paz, porque quanto mais você cresce, você imagina, estamos aqui tranquilo agora, abrimos as lojas no Brasil, o próximo passo é importar, vai começar tudo de novo, cara, então você nunca... o empreendedor, ele é inquieto e tem que ser mesmo, assim, ele vive de emoção. E, cara, são vários momentos ali, né, financeiros, aí vem burocráticos, aí vem, enfim. A partir do momento que a gente passa a crescer, a gente passa a se cercar de pessoas que nos ajudam nesse processo, né? Até o terceiro ano de marca era só eu e o Júnior, era tudo. Era comprar tecido, criar roupa, abrir a loja, fechar a loja, fazer atendimento, cuidado financeiro, emitir nota fiscal. A partir do momento que a gente começa a fazer a Dani-se escalar, né, a gente vai se cercando de pessoas que vão nos auxiliando nesse crescimento. Mas, como o Júnior colocou, o desafio nunca passa e nunca vai passar. Você imagina, a gente cria uma marca que tem uma identidade que, num primeiro momento, fala de Brasília. Ou seja, ao longo dos 8 anos, a gente cativou quem? O brasiliense. Agora vamos para São Paulo e vamos parar de falar de forma principal de Brasília. E se o público daqui passa a rejeitar a moda que não é essa, né? Que não é a de Brasília. Então volta para aquele ponto que o Júnior colocou. Antes de ser estampa óbvia ou souvenir, e não desmerecendo o souvenir, que tem seu papel no mercado, tá tudo certo, mas não é a nossa, a gente fala de moda, né? A ideia é trazer uma roupa que de primeiro impacto seja bonita, agradável para quem está olhando e que por trás disso conte uma história. Vai ter momentos que a estampa vai estar a cara crachá ali, porque tem que ser. Mas o objetivo é que o público daqui de Brasília se impacte com o visual dessa roupa da mesma forma no Rio, em São Paulo, no Sul, no Norte, para que a gente consiga fazer a gente crescer, não perdendo o público que a gente já conquistou. Então os desafios são sempre os mesmos. Aí a Dani-se passa a faturar X, o imposto dobra e por aí vai. Os problemas nunca vão deixar de aparecer. O Júnior colocou muito bem. Eles só mudam de cara, só mudam de tamanho. O que não pode é deixar de acreditar. Se você acredita naquele negócio, você testou, comprovou que ele funciona, pega e vai. Como você vai fazer isso? Aí você vai descobrindo o caminho, vai sempre se cercando de pessoas com conhecimento ou com capacidade de te ajudar nesse processo para você crescer e continuar conquistando seu espaço no mercado. E o pezinho no chão, no nosso caso, é sempre lembrar lá do comecinho, né? Da história que a gente começou contando, do dia zero, que a gente comprou uns pedaços de tecido e fez a peça. Acho que isso que mantém de pé. Porque é fácil, não é? Mas isso que mantém de pé. Quando você olha para trás e fala, realmente foi traçado assim, um grande caminho. E hoje, né, na nossa realidade, é você olhar e falar, cara, eu não posso parar isso aqui. Olha quanta gente envolvida. Quantas pessoas de vários setores, desde o nosso administrativo, passando pelos vendedores, passando pelo DF que costura, pelas pessoas que trabalham, que corta, que silca, que faz, é muita gente envolvida. Então, assim, é um peso quando você fala, é um peso, mas do mesmo jeito também é uma obrigação social e moral, sabe? Você vai falar, puta, que legal, olha a cadeia que a gente está movimentando, e não posso encerrar essa cadeia.